Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Essa semana eu vou falar sobre um assunto um pouco mais técnico do que usualmente eu falo nos meus podcasts, que é o gerenciamento por valor agregado ou a análise de valor agregado, traduzido aí do inglês Earned Value. É uma técnica, na verdade eu me deparei com Earned Value quando eu decidi fazer meu mestrado, minha dissertação é exatamente na aplicabilidade da análise de valor agregado em projetos no Brasil. E o Earned Value, ele foi criado, tá, pelo Departamento de Defesa americano e depois se tornou um standard do governo americano chamado Instrução 5002R, que diz o quê? Que, na verdade, eu não posso controlar um projeto comparando o que eu fiz com o que eu planejei. Porque, na verdade, ao fazer uma análise de variação entre o custo real e o custo previsto, eu não consigo dizer se aquele dinheiro que eu gastei no meu custo real foi realmente agregado ao projeto. Então, na verdade, quando a gente pega um projeto, por exemplo, que tinha que ter gastado 10 e gastou 12, naturalmente a gente fala, poxa, estourou 2. Estourou R$2. Isso, na verdade, pode me levar a um erro. Isto só é verdade se eu tiver agregado apenas R$10. Ou seja, se eu estou empilhando tijolos, tá? Empilhando tijolos, e cada tijolo custa R$1 e eu tenho que empilhar 10 tijolos. E no quinto dia eu gastei R$5, se eu tiver gastado R$5, gasto R$5 e feito 5 tijolos, tudo bem. Agora, se eu tivesse gasto R$5 e tiver feito apenas 3 tijolos, aí eu estou com estouro. Então, a análise de valor agregado, ela insere um novo componente, que é o chamado valor agregado. E a partir da comparação entre o previsto e o agregado, e o real e o agregado, eu consigo calcular variações. E aí eu vou ter variações de prazo e variações de custo na mesma ferramenta. Então, ela é muito interessante porque ela chega para nós e nos fala o seguinte, que o valor agregado de 10 de um valor previsto de 8 diz que você está adiantado R$2. Então é interessante porque a gente está muito acostumado com adiantado uma semana, adiantado um mês, adiantado 15 dias. Agora, adiantado R$10 é diferente. Então, o valor agregado, ele traduz tudo em dinheiro. Então, o que significa você ter um agregado de 10 com previsto de 8? Indica o seguinte, que você até aquele dia deveria ter agregado ao seu produto R$8. Mas, na verdade, você tem uma eficiência no tempo maior e agregou o quê? 10. E isso vai te dar a dimensão de tempo. Agora, para a dimensão de custo, você compara o que saiu do seu bolso com o que você agregou. Se para fazer aqueles 10, você gastou 12, então você está com estouro de orçamento. Então, olha só, até aquele momento, você gastou R$2 a mais, apesar de estar adiantado, porque imagina que você tinha 8. Então, vamos imaginar o seguinte, o previsto era 8. Você agregou 10 e gastou 12. No primeiro momento, você teria aquela percepção seguinte, poxa, eu previa 8, gastei 12, então eu estou 4 acima do orçamento. Na verdade, você não está 4. Você está apenas 2, porque na verdade você agregou 10. Então é uma técnica que envolve um certo conceito matemático, talvez muito difícil para eu falar isso aqui num podcast, mas ela é uma técnica que faz comparações entre o que você agrega e o que você previa e gasta. E isso vai te dar projeções. Então, baseado no que você tem agregado até o momento, você consegue fazer um forecast e prever o seu projeto. E aí, essa instrução americana, ela tem várias leis e várias regras. Ela diz que se você não agregou, a diferença entre o que você agregou e o que você falta agregar for maior do que tantos % no seu projeto está em crise. Seu projeto está com problema. Então você consegue ter alarmes antecipados ao seu trabalho. E isso é que é o mais interessante da análise de valor agregado. Você consegue antecipadamente saber o que está acontecendo e como as coisas funcionam. Eu tenho vários artigos no meu site sobre isso, na área de download. Se vocês quiserem, cliquem em Earned Value ou valor agregado. Eu tenho vários artigos sobre esse assunto e vale a pena estudar.
Talvez seja um assunto que os engenheiros adorem e que os psicólogos talvez não adorem tanto, mas vale a pena estudar. Você pode ter certeza, principalmente se você quiser fazer negócios fora do país, você vai precisar trabalhar com valor agregado. Bem, pessoal, era isso que eu tinha a falar para vocês. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast.